Olá pessoal, esse é o segundo vídeo aqui. Se você não viu o primeiro, que é uma breve introdução ao canal, eu te convido a assistir depois, beleza? Hoje o assunto é filosofia. Para alguns, parece um monstro de 7 cabeças, outros não gostam muito porque tiveram uma experiência meio chata na escola, pode ter sido o seu caso. Enfim, o meu papel aqui é descomplicar esse assunto tão profundo. Tenha em mente que esse vídeo e os próximos que eu farei tem um teor introdutório, ou seja, pelo menos por enquanto eu farei vídeos assim mais simples, mas com o tempo eu pretendo ir complexificando aos poucos, trazendo assuntos mais complexos, beleza? Então, o título do vídeo é Volte a Ser uma Criança. Se ainda não entendeu, tu vais entender. Sem mais delongas, gostaria de apresentar, é uma das referências que eu estou usando aqui hoje, nesse vídeo. Esse é um clássico e uma leitura obrigatória para você que está interessado em conhecer a filosofia. Eu estou falando desse livro aqui, ó, O Mundo de Sofia. Essa é uma edição um pouco antiga. Se você pesquisar na internet por esse livro, O Mundo de Sofia, provavelmente você vai ver o livro com uma capa vermelha, pois é uma edição mais nova. Então eu comprei ele usado pela internet, mas peguei em mãos aqui em Porto Alegre e de graça eu recebi ele com os comentários que a antiga dona escreveu. Eu adoro isso, saber que estou lendo um livro que outra pessoa leu e colocou os seus pensamentos no livro. Essa então é uma edição mais antiga, mas a nova então, como eu te falei, se você pesquisar você vai ver que é uma capa vermelha, mas é o mesmo livro, tá? Por isso que eu estou dizendo, é o mesmo livro. Então, esse livro foi escrito por John Steingarten. Ele é um norueguês. Se eu não me engano, ele está vivo, não tenho certeza. O livro tem como propósito ensinar filosofia de uma maneira lúdica, bem fácil de entender. Ele mistura a história da filosofia com uma história de uma jovem chamada Sofia. Tanto é que está dizendo aqui que é o Mundo de Sofia, romance da história da filosofia. Basicamente, conta a história dos principais filósofos e suas ideias, envolvendo tudo isso com a história de Sofia, pois ela começa então a receber bilhetes misteriosos com perguntas filosóficas. Esse que é o enredo da história. Eu gostaria de começar a falar sobre a etimologia, que basicamente é o significado da palavra em si. Veja aí na tela que significa amor ou amigo da sabedoria. É isso que significa filosofia. Segundo se acredita, veio da tradição Pitágoras. Sim, Pitágoras é o do teorema da matemática que a gente aprende na escola. Ele foi o primeiro a usar essa palavra. Perguntaram para ele se ele seria um sábio, e ele negou, disse que não. Ele disse que era um amante da sabedoria, ou seja, aquele que busca a sabedoria, o conhecimento. Eu penso em um dia fazer aqui no canal uma breve história da filosofia, o que vocês acham? Vamos ver se rola mais para frente. Agora vamos pensar então em quando éramos crianças. Talvez você não lembre das perguntas que fazia, das indagações que surgiam na tua cabeça ainda em desenvolvimento. Eu, por exemplo, não lembro de muita coisa, sabe? Mas, por exemplo, seus pais, avós, enfim, alguns parentes já devem ter dito para ti que tu fazia perguntas quando era criança, ou que ficava se perguntando o que eram as coisas, e isso é normal. Para quem já passou dos 30 anos como eu, por exemplo, deve lembrar de um programa de TV que tinha um personagem que ficava toda hora perguntando por que o céu é azul, por que isso, por que aquilo. Te lembrou? Vou dar um tempo. Vamos ver se tu lembra quem é esse personagem e de qual programa que eu tô falando. Sim, é o Pedrinho do Castelo Rá-Tim-Bum. E o pessoal lá ficava até irritado com ele porque chegava a ser chato de tantas perguntas que ele fazia. E essas perguntas, pessoal, essas curiosidades, são o espírito da filosofia. E a busca dessas respostas é a missão dos filósofos e, por que não, a nossa também, como seres inteligentes que somos. Nesse sentido, então, as crianças são filósofas por natureza. Mas você pode perceber que, com o tempo, nós acabamos fazendo menos perguntas, aceitando aquilo que passam para nós. Consegue perceber? Nós vamos com o tempo nos conformando com a realidade e tudo acaba virando normal. Existe uma definição da filosofia que eu ouvi certa vez que diz que
A filosofia é a desbanalização do banal. Ou seja, com a filosofia, nós não enxergamos mais as coisas consideradas simples como simples. Há um mundo a ser explorado através da reflexão, das indagações. Sabemos que nem sempre a escola, por exemplo, nos estimula a perguntar. Temos que decorar respostas prontas para ir bem na prova. Enfim, você entendeu esse ponto. Então nós chegamos até mesmo a pensar que perguntar algo é vergonhoso. Lembra da época de escola? Pois mostra a nossa ignorância. Sendo que perguntar é o começo do conhecimento. O começo do conhecimento começa com uma pergunta. Pois bem, a filosofia começa com algo chamado espanto, que em grego é taumazen. Não sei se eu pronunciei certo, mas é a palavra grega para espanto. Platão, Aristóteles e outros falaram sobre isso. É o maravilhar-se diante do mundo. No capítulo 2 do livro, o autor escreve que os seres humanos normais são como micro-organismos que ficam na base dos pelos do coelho do mágico. Mas os filósofos tentam subir da base para a ponta dos fios, para poder olhar para o mágico, para poder olhar para fora. Essa metáfora do autor fala sobre a curiosidade. Ele trata sobre a busca pela verdade. O filósofo é o que busca, é o que quer ver as coisas. O oposto disso é a pessoa que fica indiferente, por exemplo, que diz, tanto faz, que vai pelos outros, sem questionar nada. E isso agora, então, encaixa bem com o tema do senso crítico e senso comum. O senso comum, como a própria expressão diz, é aquilo que é aceito como comum, como normal. Claro, muitas vezes acreditamos no senso comum e isso é válido. Mas a questão é, será que viver sempre acreditando no senso comum é uma boa ideia? Será que não é necessário questionar? O senso comum repete o que os outros dizem, né? E o senso crítico questiona. Com o senso crítico nós queremos sair do modo automático, digamos assim, e buscar avaliar por nós mesmos. E é isso que a Sofia começa a fazer no livro. Ela recebe cartas com perguntas como quem é você, de onde vem o mundo, etc. E a partir dessas perguntas ela começa a desenvolver um senso crítico. Começa a perguntar e pensar, na verdade, pensar por ela mesma. Outras perguntas que a filosofia faz são o que é o bem, o que é o mal, o que é a justiça, o que é uma boa vida, Deus existe? Dentre, claro, muitas outras. Então, essas perguntas não são só curiosidades, mas sim convites para reflexão que farão nós enxergarmos as coisas com olhos abertos, entende? Não aceitarmos uma resposta só porque o fulano ou o ciclano falaram, mas sim vamos nos perguntar, faz sentido? Ou isso é verdade, sabe? Faremos essas indagações. E por fim, a pergunta, para que serve a filosofia nos dias de hoje? Acredito que já dei alguns motivos ao longo aí desse vídeo, mas acho válido complementar. Porque você sabe, existem muitas pessoas, e talvez tu seja uma delas, que acredita que a filosofia não serve para nada, e alguns até imaginam um professor maconheiro falando sobre a política de esquerda e coisas do tipo. Mas se for resumir a utilidade da filosofia, eu diria que ela torna a vida mais consciente. Ela nos faz pensar, questionar, avaliar determinada ação. Enfim, a filosofia pode não dar todas as respostas, mas nos ensina a enxergar além da superfície. Como o exemplo do coelho da cartola que o autor trouxe. Eu gostaria de agradecer, então, de coração a todos que chegaram até aqui. Certamente você é uma pessoa diferenciada que busca crescer intelectualmente e, por que não, busca melhorar como ser humano. Se você gostou do conteúdo aí que eu trouxe e ainda não é inscrito, se inscreva, dê o like, ative as notificações, comente aqui embaixo assuntos que gostariam que eu trouxesse. Enfim, muito obrigado mesmo, até a próxima e que Deus os abençoe.